Olá, senhores. Dando continuidade à nossa terceira unidade de ensino, hoje falaremos sobre um novo assunto, tão importante quanto o tema analisado na aula passada, os atos administrativos. A partir de agora, licitações. Com certeza, todos vocês já ouviram essa expressão, licitação. E hoje nós falaremos um pouco sobre o que é uma licitação, qual o seu objetivo, as modalidades de licitação, quem deve licitar, ou seja, quem é obrigado a observar a legislação de licitação, dentre outras questões relevantes ao tema. Será se a licitação é sempre obrigatória? Ou será que temos situações em que a mesma não é exigida? Veremos tudo isso e mais um pouco a partir de agora. Mas antes, não se esqueçam de terem sempre às mãos papel e caneta, a fim de que façam as anotações pertinentes e, se for o caso, anotem as dúvidas que precisam ser postadas no fórum de discussão dessa terceira unidade de ensino. Pois bem, licitação. Licitação, meus caros, é o procedimento que vai preparar, legitimar a celebração de um contrato administrativo. Toda licitação precede, vem antes, da realização de um contrato administrativo. Por isso, por uma questão didática, nós estudamos o tema licitações e, logo depois, estudamos o tema contratos administrativos. De acordo com Eli Lopes Meireles, a licitação pode ser conceituada como o procedimento mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para contrato de seu interesse. A licitação tem guarida constitucional e está prevista no artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal, exatamente nos seguintes termos: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivadas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Esse artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal de 88, foi regulamentado pela Lei 8.666, de 1993, que trata das licitações em geral. Além dessa lei, temos a Lei 10.520, de 2002, que trata especificamente da modalidade de licitação denominada pregão. Essas são as duas principais legislações sobre o tema licitação. Bom, observem que a licitação nada mais é do que o procedimento administrativo que deve ser adotado pela administração pública toda vez que ela deseja efetuar um contrato, seja para a realização de obras, serviços, compra de bens e produtos, ou mesmo para alienar, para vender seus bens. Mas qual a finalidade desse procedimento? Qual a finalidade da licitação? Por que a administração pública precisa adotar esse procedimento prévio à realização de um contrato? A resposta, meus caros, é muito simples. A principal finalidade ou objetivo desse procedimento é dar à administração pública a possibilidade de selecionar a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para a administração pública, para o interesse público. Mas atenção, a melhor proposta nem sempre é a de melhor preço. Veremos isso quando falarmos dos tipos de licitação, daqui a pouco. Mas vejam um exemplo. Imaginem que o IFNMG resolva comprar canetas, 10.000 canetas. Observem que a caneta precisa funcionar, deve ser de boa qualidade. Assim, o critério de julgamento de uma licitação nem sempre será aquele que observe apenas o preço. Há que se aferir, em determinados casos, também a qualidade do produto. Outro exemplo.
compra de seringas médicas para o município. É preciso que a seringa tenha uma boa qualidade, que realmente sirva ao seu propósito. Ok? Esse é o primeiro objetivo da licitação, qual seja selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, para o interesse público. Contudo, temos outra finalidade. A licitação, meus caros, não busca apenas selecionar a melhor proposta para a administração pública. Ela também tem o objetivo de concretizar o princípio da impessoalidade, na medida em que dá a qualquer pessoa que preenche os requisitos legais, é claro, a oportunidade de contratar com a administração pública. Esses são os dois principais objetivos da licitação. E até aqui tudo bem, mas eu pergunto aos senhores, quem é obrigado a licitar? Quem é obrigado a adotar esse procedimento prévio previsto em lei? Lousa novamente. A Lei 8.666, logo no parágrafo único do seu primeiro artigo, diz o seguinte: subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, a licitação é obrigatória aos entes da administração direta e aos entes da administração indireta. Administração direta, estão lembrados? União, Estados, Distrito Federal e municípios. A administração indireta, por sua vez, são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Já estudamos isso quando falamos da organização da administração no Brasil. Prosseguindo, é interessante que os senhores saibam que a licitação possui princípios específicos. Ou seja, todos aqueles princípios da administração pública que nós estudamos se aplicam sim às licitações. Mas o artigo 3º da Lei 8.666 traz alguns princípios específicos, quais sejam, lousa. A Lei Geral de Licitações, em seu artigo 3º, diz o seguinte, artigo 3º, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos, olha lá, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Desses princípios, e que ainda não falamos, vamos destacar dois. Primeiro, princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Como regra geral, o que convoca as pessoas a participarem de uma licitação é a publicação do edital. Essa é a regra. Existe exceção, como no caso da carta convite, que vamos estudar um pouco mais à frente. Mas o importante é que vocês saibam que o edital é considerado a lei da licitação. O administrador, meus caros, não pode exigir nem mais e nem menos do que está previsto no edital. Isso é o que diz o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O segundo princípio que nós destacamos é o princípio do julgamento objetivo, que diz o seguinte: o edital deve prever de forma clara e objetiva qual será o critério de julgamento, o critério de seleção, que eu já adianto que são esses critérios esses critérios são os tipos de licitações que vamos estudar em breve. Prosseguindo, nós dissemos que a licitação é um procedimento. E esse procedimento está previsto em lei, mais especificamente na Lei Geral de Licitações e na Lei 10.520, no caso do pregão. Temos diversas fases
que, embora não seja o nosso objetivo estudar de forma detalhada essas fases, é bom que vocês saibam, pelo menos, como funciona de maneira genérica esse procedimento. Lousa. A licitação possui as seguintes fases. Primeiro, a instauração do procedimento, da licitação, que ocorre com a deflagração do edital, como regra. Segundo, temos a fase da habilitação, que irá verificar os documentos dos licitantes, das pessoas que estão participando. Na verdade, a ideia é verificar os documentos e analisar, como o próprio nome diz, qual licitante está realmente habilitado a participar da licitação, a contratar com o poder público. Passamos depois à classificação das propostas, de acordo com os critérios previstos no próprio edital. Antes de continuar, apenas uma observação. Na modalidade pregão, há inversão de fases, ou seja, primeiro classifica-se e depois é que ocorre o julgamento. Houve uma inversão no pregão por uma questão de celeridade. Após a classificação vem o julgamento, a homologação do resultado da licitação e, por fim, a adjudicação, que é a entrega efetiva do objeto ao licitante vencedor. De forma bem geral, essas são as fases da licitação. Analisar cada uma dessas fases é algo bem técnico e, por isso, nós vamos nos restringir ao que foi dito nesse momento. Continuando, passamos agora às modalidades de licitação, que são, na verdade, as espécies de licitação. A administração pública, ao decidir realizar um procedimento licitatório, deve escolher uma das modalidades de licitação previstas na lei. Apenas aquelas previstas na lei. Não é possível, portanto, que o administrador crie uma modalidade, nem tampouco que faça combinações entre aquelas previstas na legislação. Essas modalidades de licitação estão previstas no artigo 22 da Lei 8.666, de 93, sendo que o pregão está previsto em lei própria, que é a Lei 10.520 de 2002. A partir de agora, começaremos a falar das modalidades de licitação, a começar pela modalidade mais ampla, que é a concorrência. Lousa. A modalidade concorrência deve ser escolhida pela administração pública de acordo com dois critérios. O primeiro está relacionado ao valor. A concorrência se aplica aos casos em que o valor de contratação for alto. Se for caso de contratação de obras e serviços de engenharia e o valor for superior a R$ 1.500.000, o administrador deve adotar a modalidade concorrência. Para demais bens e serviços que não forem enquadrados como obras e serviços de engenharia, deve-se obrigatoriamente adotar concorrência quando o valor for superior a R$ 650.000. O segundo critério para a adoção da concorrência está relacionado ao objeto. Há casos em que a lei exige que o procedimento a ser adotado seja a concorrência. Um exemplo é a alienação, a venda de um imóvel, em que a regra geral é a adoção de concorrência. A concorrência, pessoal, é a modalidade mais ampla. Os prazos são maiores e, via de consequência, costuma demorar um pouco mais. Próxima modalidade, de licitação, é claro, tomada de preços. A tomada de preços tem como critério de escolha apenas o valor. Assim, para obras e serviços de engenharia, ela deve ser escolhida quando o valor for superior a R$ 150.000 e desde que não ultrapasse R$ 1.500.000, pois, se ultrapassar, será caso de concorrência, como nós vimos. Para demais bens e serviços, deve-se usar tomada de preços nos valores acima de R$ 80.000 e desde que não ultrapasse R$ 650.000, pois, se ultrapassar, será caso de concorrência, como nós vimos também. Lousa. Bom, pessoal,
Aqui nós temos os valores para a tomada de preço, já falamos. Outra questão importante da tomada de preços refere-se a quem pode participar dessa modalidade. Podem participar os licitantes que estejam cadastrados no banco de dados da administração pública, ou ainda aqueles que preencham os requisitos para cadastramento até o 3º dia anterior à entrega das propostas. Logo, mesmo que o licitante não esteja cadastrado, ele pode participar, desde que preencha os requisitos dentro desse prazo que acabamos de falar. Próxima modalidade, convite. O convite, meus caros, é uma modalidade de licitação que também é escolhida em razão do valor. Ele vai de 0 até o limite de R$150 mil para obras e serviços de engenharia e de 0 até R$80 mil para outros bens e serviços que não os de engenharia. Vamos à lousa. Aqui na tela temos os valores para o convite, e temos ainda 2 pontos que precisamos analisar. O primeiro refere-se a quem pode participar do convite, que são os licitantes convidados, que devem ser pelo menos 3, e os licitantes cadastrados, que com 24 horas de antecedência deverão apresentar uma manifestação de que pretendem participar. E temos ainda 2 pontos importantes. O primeiro refere-se a quem pode participar do convite, que são os licitantes convidados, que devem ser pelo menos 3, os licitantes cadastrados, que com 24 horas de antecedência deverão apresentar uma manifestação de que pretendem participar e, por fim, os não cadastrados e não convidados, mas que realizarem o seu cadastramento até 3 dias antes do recebimento das propostas. O instrumento de convocação do convite, diferentemente das demais modalidades, não é o edital, mas a carta convite. Bom, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula, continuamos a falar das modalidades de licitação. Obrigado pela atenção e bons estudos.